Nesse vídeo eu vou te contar os 6 passos para você construir uma mentalidade e ficar viciado em estudar. A princípio isso pode parecer um sonho muito distante, pô Ivan, mas eu nunca vou ficar viciado em estudar. Mas isso tem muito a ver com a sua constância, tem a ver com os 6 passos que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Então fica até o final para não perder nenhum conteúdo importante. Então vamos direto ao ponto. Passo número 1 é a chamada rotina de estudo consistente, aquilo que eu chamo de REC. Primeiro passo para você ficar viciado em estudar não é a potência, mas sim a constância. Não adianta você encarar o concurso público como um jogo de corrida de 100 metros rasos. Na verdade, o concurso é muito mais uma maratona de 42 quilômetros do que um tiro curto de 50 ou até 100 metros. É muito mais importante que você estude um pouco ao longo de vários dias do que tente estudar aí 3, 4, 5 horas por dia. Eu conheço várias pessoas que falam, vou começar a estudar para concurso público. E aí começam estudando 5 horas por dia. Elas estão focadas muito mais na intensidade, na potência, mas elas não duram nem um mês com esse ritmo de estudo. Por isso que eu falo que o passo número 1 é construir uma rotina de estudo sustentável, consistente. Então eu quero que você comece fazendo sessões de estudo de 1 hora, 1h30 por dia no máximo. E aí você vai priorizar estudar ao longo de vários meses. Esse é o primeiro passo. Segundo passo tem a ver com uma lei da física. É muito mais difícil você tirar um corpo da inércia do que manter aquele corpo em movimento. Vamos supor que você está aí com um carrinho de bebê na sua mão, empurrando um bebê. É muito mais difícil que você saia da inércia, que você dê o primeiro impulso, do que depois manter o carrinho em movimento. Essa é realmente, inclusive, uma lei da física. A força que você vai precisar imprimir para tirar algum objeto da inércia é muito maior do que apenas para manter aquele objeto em movimento. Nos estudos é a mesma coisa. Aqui você vai precisar vencer aquela barreira inicial da procrastinação. Muitos de vocês falam, putz, só vou começar na segunda-feira. Eu vou esperar janeiro para começar. Turma, vençam essa barreira inicial. Comece na terça-feira, comece na quarta-feira, comece no meio do ano, no final do ano, não importa. É importante que você quebre essa barreira inicial e com isso o estudo vai fluindo muito mais facilmente. A gente inclusive pode encarar isso para todas as áreas da nossa vida. Se você quer começar um projeto, você não precisa esperar dia 1º de janeiro para começar esse projeto. Quando você vai começar a estudar, você não precisa, por exemplo, que dê 1 hora redonda. Eu vou começar a estudar 2 horas da tarde. São 1h57, começa a estudar 1h57 mesmo. Sabe por que eu falo isso, turma? Porque isso já aconteceu comigo. Eu muitas vezes falava assim, eu vou esperar um horário redondo para eu começar a estudar, 2 da tarde. Aí 1h57 eu pegava o celular, aí eu entrava no Instagram, aí alguém me mandava uma mensagem no WhatsApp. Quando eu ia ver, já eram 2h23. Aí eu falava, então eu vou esperar 2h30 para eu começar a estudar. E aí, de novo, eu tava no celular ali, quando eu ia ver, já tinha passado das 2h30. Então, quebre essa barreira inicial. Comece os estudos o quanto antes. Terceiro passo para a gente construir essa mentalidade e ficar viciado nos estudos tem a ver com o nosso ambiente. A gente não consegue suportar ambientes totalmente desconfortáveis durante muito tempo. Então você precisa fazer do estudo algo minimamente confortável, minimamente prazeroso. Então, por exemplo, quando você for estudar para concurso público, busque uma cadeira que te dê apoio para a lombar, senão você vai ficar com dor nas costas com 15 minutos de estudo e aí você vai abandonar. De preferência, locais iluminados. E é provado pela neurociência que estudar com luz natural é mais eficiente do que com luz artificial. Então, se você tiver essa possibilidade de estudar com locais, com janela, com luz natural, é melhor. Pô, Ivan, mas eu não tenho, eu só tenho um cômodo fechado para estudar. Era o meu caso, turma, eu estudava com luz artificial mesmo, mas claro, o meu papel é passar para vocês aquilo que é comprovado pela neurociência. A luz natural é mais eficiente, a luz do sol. Mas se você só tiver uma luz artificial, ótimo. O que você não pode fazer? Estudar jogado na cama, estudado em um sofá, porque o nosso cérebro, ele já cria algumas conexões, inclusive com relação aos lugares que a gente frequenta. Então, por exemplo, quando você vai para a cama, o seu cérebro já liga aquele alerta de vou dormir, ou vou descansar, ou vou relaxar. Sofá é a mesma coisa. Então, é quase que um sinal incompatível com aquele que você precisa para estudar. Quando você vai estudar, não é momento de relaxamento, de desfrute, de prazer. Não, não. É momento de focar, é momento de atenção. Então, busque uma mesa e uma cadeira confortáveis para você conseguir se manter focado nos estudos e aí, claro, ao longo do tempo, você fica viciado em estudar. O quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês, ele não é nada convencional, inclusive trouxe aqui uma lousa pra gente que é o seguinte. Vamos supor que aqui estejam as matérias que você vai estudar, tá? Por exemplo,
português, matemática e direito constitucional. O que 99% das pessoas te falam? Pô, você precisa fazer a sua sessão de estudo aqui de tantos minutos, fazer assim, fazer assado, com esse método, com esse outro método, mas poucas pessoas levam em conta o que você vai fazer entre uma sessão de estudo e outra. E isso, turma, é parte fundamental da sua evolução. Você precisa fazer intervalos inteligentes, ou seja, intervalos de 10 a 15 minutos entre uma sessão de estudo e outra. Então, tão importante quanto saber fazer uma boa sessão de estudo é saber como fazer um intervalo inteligente entre uma sessão de estudo e outra. Entre 10 e 15 minutos, esse é um tempo ideal para intervalo, e o mais importante, durante o intervalo, não faça atividades que tragam muitos estímulos. Por exemplo, TikTok, Instagram, Netflix são ferramentas que têm vários estímulos. Tem luz, tem cor, tem barulho. Então o seu cérebro ele vai adorar aquele monte de estímulo fácil e rápido para ele. Completamente diferente de uma sessão de estudo, que você vai estar lá numa apostila, lendo, preto e branco. Então o seu cérebro vai focar muito menos na sessão de estudo, quando no intervalo você pratica essas atividades com altos estímulos. Então o que eu recomendo? Nesses períodos de intervalo, você pode sentar e fechar os olhos, você pode dar uma caminhada pela casa. Eu gostava muito de fazer atividades domésticas, de lavar a louça, de varrer a casa, que são atividades com estímulos muito baixos. Você não vai ouvir alguma coisa muito alta, não vai ter cor, explosão, luz, igual tem nas redes sociais. Então, faça intervalos inteligentes. Isso aqui vai ajudar demais na sua sessão de estudo. Antes de entrar nesse quinto passo, eu tenho um convite para te fazer, que é o Projeto TJ São Paulo 2026. Esse é o típico concurso oportunidade para iniciante. Foram mais de 7.000 candidatos aprovados nesse concurso nos últimos anos. Não tem limite de idade, não tem teste físico, não precisa ter CNH, você só precisa ter um nível médio. E eu vou te explicar na prática como é que você vai estudar para esse concurso, começando do zero, no Projeto TJ São Paulo. Vão ser 4 aulas ao vivo e gratuitas, em que eu vou te entregar um plano de estudo completo de hoje até a data da prova. Para você participar comigo, você vai tocar no link que está fixado no primeiro comentário. Então toca no link que está fixado no primeiro comentário, entra no grupo de estudo do WhatsApp e lá eu vou liberar para vocês as aulas e os materiais do Projeto TJ São Paulo. Ivan, você está falando desse lance de projeto, que agora eu vou entrar em um projeto. O que isso tem a ver com o quinto passo? É o seguinte, turma, quem está entrando nesse projeto de concurso público precisa aprender a falar não para algumas situações da vida. Então você precisa criar um ambiente offline que vai realmente te favorecer nos estudos. Então, se você é aquela pessoa que vive embalada, vive dormindo 5 horas da manhã, de ressaca, bebendo, esses são hábitos que você vai precisar mudar. Então, primeiro, mude as suas companhias. Pare de andar com essa galera que só fica em festa, em balada, bebendo, vai dormir 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e mude também o seu ambiente. E isso vai fazer com que você comece a tomar muito mais gosto pelos estudos. Por exemplo, o lance do sono. Não faz o menor sentido você manter uma rotina de balada, de festa, e que você vai dormir 5 horas da manhã, porque o que faz a sua informação sair da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, muitas vezes é o sono. Já é comprovado pela neurociência que quem tem um sono regular consegue reter mais as informações que estudou. Então não adianta você faz uma boa sessão de estudo, mas não dorme nada. Você vai acabar esquecendo aquele conteúdo. Então, o quinto passo é manter uma rotina saudável de estudos e negar aqueles hábitos que só vão te afastar da aprovação. E o sexto e último hábito tem a ver com a sua consistência. É aprovado em concurso público quem consegue se manter estudando ao longo do tempo. Por exemplo, o concurso do TJ São Paulo tem todo ano, então só não passa quem desiste. E para você não desistir, você precisa entender que você está no caminho certo. Quem sente a evolução nos estudos tende a não desistir, tende a ficar viciado em estudar. Pensa como se fosse um jogo. Você passa da fase 1, passa da fase 2, passa da fase 3, você vai tomando gosto por aquilo e vai querer cada vez mais ir evoluindo. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que me ajudou demais nos estudos, que a gente chama aqui de Circuito Loop na Brabo, que é o nosso plano de estudo para o TJ São Paulo. Clicando aqui em relatórios, você vem aqui, ó, relatório de estudo, e dá uma olhada que ele já traz a porcentagem de acerto de cada uma das matérias. Eu vou gravar um vídeo específico só mostrando o Circuito Loop aqui para vocês, mas ó, por exemplo, Direito Processual Civil, eu fiz 25 questões e acertei 12, 48% de acerto. Raciocínio Lógico, eu fiz 12 questões e acertei 4, 33% de acerto. Esses aqui são números fictícios, é só para te mostrar que tendo esse relatório já pronto, tendo esse controle de estudos já pronto na sua frente, você vai pegando gosto pelos estudos, porque você começa a mapear as matérias que você precisa evoluir
evoluir, estuda mais aquelas matérias e aí você efetivamente evolui. Por isso que ter o controle da sua evolução, saber os seus números de acertos de cada uma das questões é o nosso sexto passo para criar uma mentalidade e ficar viciado em estudar. E claro, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários a sua observação. Você já está seguindo esses 6 passos? Qual desses passos é o mais importante para você? Eu quero saber aqui nos comentários. E se você curtiu o conteúdo, clica no botão do se inscrever para não perder nada sobre os melhores concursos públicos em 2026. Te vejo numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau.